Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com a Luciana Santana, cientista política, e vai estar tratando aqui das disputas, do cenário político, principalmente aqui da nossa capital de Maceió. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço o convite. Bom dia para você e todas as pessoas que estão acompanhando. Luciana, o cenário político aqui em Maceió e em algumas capitais do Brasil tem um reflexo muito grande das últimas eleições presidenciais, a questão da polarização. E a gente tem observado aqui que a disputa central, pelo menos até o desenho atual, momentâneo, deve ficar entre o pré-candidato, deputado federal Rafael Brito, e o candidato à reeleição, João Henrique Caldas, o JHC. Como é que você avalia esse cenário, de polarização e trazendo esse cenário lá de 2022 para cá, para 2024, justamente essa questão entre PT, Federação, PL, aqui reverberando nas eleições municipais, principalmente aqui em Maceió? Bom, a gente tem que entender duas situações, A gente tem uma eleição municipal onde tem questões aí que são específicas do município, que acabam tanto do município quanto de Alagoas, que naturalmente levam a uma polarização entre grupos políticos, o que difere, um pouco da eleição de 2022, são grupos políticos que disputam poder, ampliação de poder dentro do Estado. Um grupo que a gente já conhece, que é liderado pelo senador Renan Calheiros, e outro, hoje tem ali o Arthur Lira como um dos principais nomes. Então, a disputa, diria, entre o grupo do PP versus MDB. Acaba coincidindo que esses dois grupos têm apoios, dos grupos que polarizam nacionalmente, de um lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e de outro, o presidente e Lula, Então, hoje a gente tem esse quadro, essa disputa territorial. Ter o domínio da capital é importante, a principal concentração de recursos, a principal concentração da população dentro do Estado, e, claro, ter ali esses aliados, fortalecer, mesmo que você não tenha condições de, talvez, vencer a eleição, mas de mostrar que existe uma oposição forte, de angariar ali pessoas que possam também ter um ponto crítico em relação ao estágio atual dentro do município. Então, eu vejo esses dois grupos dessa maneira hoje. Luciana, nos últimos dias foi muito questionado a escolha do vice do Rafael Brito, que é a Gabi Ronalça, vereadora por Maceió, do PV, é da Federação, PCdoB, PV, PT, ou seja, tem a chancela do presidente Lula aqui, a candidatura do Rafael Brito. Inclusive ele já esteve em Brasília, já esteve fazendo alguns acenos junto ao presidente Lula, dizendo que é do mesmo bloco político, mas a Gabi Ronalça, podemos dizer assim, que não é de carteirinha da federação, inclusive com alguns posicionamentos até questionáveis na Câmara de Maceió. Como é que você vê essa questão da indicação desse vice? Isso daí fragiliza não ser uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, diretamente ligado ao presidente Lula, a candidatura do Rafael Brito? Bom, ela cria, claro, discussões internas dentro da base, de apoio aí ao Rafael Brito, O que não significa que essas pessoas, mesmo com críticas, vão votar em outra direção. O que a gente tem que entender é que eleição é estratégia política. E você precisa compreender o eleitorado. Quem é o eleitorado maceioense? Se a gente acompanha no longo prazo, a gente sabe que é um eleitor mais conservador. Foi a única capital, por exemplo, que votou majoritariamente no ex-presidente Jair Bolsonaro. Você tem ali um número de eleitores que são evangélicos, que são conservadores, e que também gostariam de ter uma outra opção. Então, a Gabi atrai esse voto, você acredita? Estrategicamente, sim. É uma ponte.
né? Ela tem um eleitorado fiel a ela, que ligado à Igreja Católica, por exemplo, que votaria nela, independente, né, de ser com Rafael Brito ou não, porque conhece o trabalho dela, sabe das ações dela, né? E não apenas por um tema ou outro que ela defenda mais conservador, né, ligado a temas religiosos, né? Então, acho que, do ponto de vista puramente técnico e estratégico, eu diria que foi um acerto da campanha, mesmo que para o eleitor seja um pouco inaceitável, assim como foram alianças como Lula e José Alencar em 2002. Sim, entre PT uma e pessoa PL. ligada ao Seria como uma frente empresário. ampla, né? A famosa frente ampla que o Lula tentou fazer de novo, né? Agora em 2022. É uma ampliação do possibilidade. eleitorado. Então, é isso, né? Tecnicamente faz sentido, então, Luciana. Tecnicamente, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista racional, sim. O que o candidato pensa? Eu quero vencer a eleição. Quais são os instrumentos que eu tenho? Quais são as oportunidades? E vai buscar aquela que é mais, né, condizente. Se eu chamo para ser vice alguém que já atrai o mesmo eleitorado que eu, o que ele está agregando? Nada. Ele já vai ter naturalmente aquele Então ele eleitorado. está querendo mais um braço. Ele né, busca um nome, né, que seja ali, ó, que eu vou angariar um eleitorado que eu não teria somente eu ali ou alguém do meu grupo. Luciana, e outro, assim, são muitos questionamentos. Quando a gente abriu uma caixinha de perguntas na Folha de Alagoas, dizendo que ia trazer você aqui, foram muitas perguntas na Folha de Alagoas, Luciana Santana, cientista político, enfim, trazer algumas temáticas. Por exemplo, questionaram como você vê, que leitura você faz, o senador da República, pela primeira vez na história, deixar, aspas, o Senado da República não se afastando para disputar uma eleição de vice, candidato a vice-prefeito de uma cidade. Pela primeira vez no Senado da República, uma pessoa que teve um mandato de 8 anos outorgado pelo povo vai deixar o Senado da República para ser candidato ao Senado. Como é que você vê isso daí? Como é que você traça esse cenário? Que alinhamento político pode ser trazer tamanho benefício para esse candidato de deixar o Senado Federal para ser vice em uma chapa aqui em Maceió? Bom, primeiro, só esclarecer isso, né? Muitas vezes, assim, não é o que eu gostaria, Sim, claro. do meu ponto de vista, né? É do ponto de vista científico e do que a gente está analisando em termos de comportamento, né? Na ciência política, a gente vê esse tipo de mudança, né, de ambição como uma ambição regressiva, né? É você sair de um espaço de poder hierarquicamente maior, né, onde você dita regras e legislações de âmbito nacional, para você retroagir, né, é como se você estivesse voltando atrás, né, para ali buscar questões pequenas, né, e na verdade é vice, não é o prefeito, né? Então, uma ambição regressiva. E, a meu ver, existe uma estratégia alinhada que tem a ver também com o que representa hoje esse mandato né, para o qual foi eleito 8 anos. Né? Será que realmente atendeu as expectativas ou não? Será que, olhando para 2026, ele teria, né, o Rodrigo teria chance de reeleição ou disputar, por exemplo, o cargo de governador, né, ou de repente, né, uma chapa para presidente, que seriam cargos, né, que a gente fala, né, de ambição progressiva? Eu vejo hoje que há um descontentamento em relação àquele Rodrigo que foi eleito lá atrás, né? Então, analisando esse cenário, analisando o grupo que ele faz parte e que tem ambições também políticas para frente, dentro do Estado de ampliação de poder, né, achou-se que o nome dele seria mais confiável para, caso o prefeito JHC, né, vencendo a eleição, isso no cenário, né, de vencer na eleição, tem a pretensão de sair para o governo ou para o Senado em 2026, ter uma pessoa de confiança na prefeitura para dar continuidade ao mandato e potencialmente ter a chance de uma reeleição, né, como prefeito, né, e alinhada a isso, né, você tem ali quem é suplente? Eudócia Caldas, mãe do atual prefeito da capital. Você dá poder ao grupo, fortalece, né? Enfim, tem tudo isso
alinhado. Ou seja, Acomoda todo mundo. A gente pode né? dizer que é uma sobrevivência política, já que o Rodrigo foi derrotado em 2022 pelo atual governador Paulo Dantas, nas urnas do segundo turno. Tem um mandato que não tem uma grande relevância, principalmente midiática. Seria uma questão de sobrevivência do Rodrigo Cunha, além de abrir espaço para dar essa força, dessa musculatura a esse grupo político dele? Tem sobrevivência do próprio nome, né, que quer queira ou quer não, é um nome que tem peso internamente dentro do Estado, mas também você também tem uma relação de confiança, né, estabelecida ali dentro do grupo, né, e aí, claro, né, tem ambição política por outro poder, né, então você faz uma jogada ali, você faz uma dança das cadeiras, né, e privilegia, você amplia poder político dentro do Senado, colocando uma figura que talvez tenha mais confiança lá no Senado, inclusive defender temas aos quais é mais alinhado, né? Por exemplo, temas mais conservadores, né? Por exemplo, também tem a representação feminina, e você consegue ali se mover internamente dentro do Estado, pensando outros postos políticos de Luciana, poder. e a questão do Arthur Lira, atual presidente da Câmara Federal, aspas, não tem indicado o vice do JHC, tem relação com a questão do fim do seu mandato, da presidência da Câmara Federal, que se aproxima já no próximo mês de janeiro, ou seja, já é o fim de um ciclo para o Arthur Lira, como que se muito fala em Brasília, como primeiro-ministro da República. Como é que você vê essa questão dessa não indicação direta de uma pessoa ligada ao Partido Progressistas? Bom, é inegável que Arthur Lira ainda continua sendo um homem forte nacionalmente, né? Esse primeiro-ministro ainda, que ele é forte não apenas por ele ocupar esse espaço, mas porque ele também tem grupos ali de confiança dentro da própria Câmara dos Deputados. Mas, ao mesmo tempo, numa negociação dentro do Estado, internamente aqui, se torna frágil o fato de que ele não pode se comprometer a partir de 2025. Afinal, ele já não vai ter a cadeira. Então, que garantia que o grupo teria de que ele, né, traria os benefícios que ele tem trazido aí para o grupo? Os aumentos, as emendas. Exatamente. Né? Então, claro, fragiliza o pleito dele interno. Então, com certeza, nessa negociação aí, né, que houve, com certeza, que a gente, inclusive, teve uma repercussão, né, da primeira vez que foi ventilado o nome do Rodrigo, o grupo ali, né, precisou internamente decidir. Claro, o JHC tinha muito mais carta na manga ali para pleitear, né, e bancar o vice. Fora que, quer queira ou quer não, o JHC tem uma alta popularidade. Então, ele também tinha, né, isso como argumento ali para convencer. Aproveitando isso, indo por esse caminho também, né, que você mencionou, que vê como um acerto a escolha da vice, né, do Rafael Brito, a Gabi Ronalsa, por uma questão de ampliação de eleitorado, então é uma questão mais estratégica. E aí a gente considerando um cenário aqui em que a atual gestão ela está bem posicionada nas pesquisas, e aí como é que você vê a movimentação da oposição, a movimentação dos outros grupos para poder tentar rivalizar aí com o JHC na eleição? Outros movimentos e estratégias? A gente considera que sempre as oposições participarem da competição política é extremamente saudável e necessário, né? Porque é necessário você ter contrapontos, né? Então, assim, acredito que mesmo hoje, pelas pesquisas, a gente não vê, né, o Rafael como o principal nome da disputa, é um grupo, né, que vai ter oportunidade de fazer contrapontos para o eleitor. E com isso, claro, pode ser que a depender de como a campanha for evoluir, a depender de como os temas forem colocados, a depender de como essas críticas forem colocadas com evidências e que convencem o eleitorado, a gente pode, de repente, ter até um segundo turno. E isso é bom para o grupo opositor, né? Você amplia ali um capital político, né, que mesmo se não vencer a eleição, você leva para 2026 ali uma bagagem, né? E essa ampliação de eleitorado religioso, evangélico, católico,
tendo ali também uma mulher como vice, ao contrário da outra chapa, acaba mostrando para o eleitorado também questão de representatividade. Então, pode ter um eleitor ali que vá nessa direção, que poderia votar no JHC em outro, e que consegue ser convencido de que a oposição é a melhor opção naquele momento. Então, a gente falou aqui de Arthur Lira, né? A gente falou que um grupo tem aí Renan Calheiros, a influência dos Calheiros, e outro grupo do Arthur Lira. E aí, João mencionou mais cedo aqui no comecinho a polarização, né? Lula, Bolsonaro. Será que a polarização aqui da nossa capital não seria mais diretamente, enfaticamente, Renan e Lira, para além de Lula e Bolsonaro? Você enxerga isso? É isso. Nas eleições municipais, a gente fala assim, a polarização nacional, ela afeta com muito, assim, dentro de certos limites, né? A gente precisa entender a realidade local. Não é determinante essa polarização. A polarização nacional afeta muito menos as eleições municipais, a não ser lugares onde efetivamente você tem influência de lideranças, por exemplo, São Paulo. Você não pode dizer que a capital não é influenciada pela polarização. Mas outros locais, né, eu diria que a maioria das capitais, elas precisam olhar para os temas locais, a realidade local, quem são os grupos que estão disputando. Então, é isso que a polarização que eu vejo em Alagoas hoje, e que vai se destacar na eleição municipal, não apenas da capital, mas todo o interior do estado, né? É uma polarização entre grupos. De um lado, Arthur Lira, e de outro, Renan Calheiros. Maria Clara Gomes. Luciana, falando sobre fragilidade, né? Desde 2010, quer dizer, é possível observar um declínio de forças políticas tradicionais, como foi o exemplo do PSDB, e os antigos PSL e DEM, que depois foram incorporados na União Brasil. De que forma a queda de forças políticas tradicionais influencia no cenário político atual aqui em Alagoas, ou se não influencia? A gente tem aí uma rotatividade, né, de elites políticas no poder, né? Nesse caso aí tem a ver com a própria fragilidade de lideranças que estiveram à frente desses partidos, né? O próprio ACM, o grupo do ACM, né, na Bahia é um exemplo disso. Sarney no Maranhão. O PSDB em Alagoas, tinha Antônio Vilela, Barra Rui Palmeira. Aécio Neves em Minas Gerais, e todo aquele grupo. E Teutônio, né, em Alagoas. Então, tem essa fragilidade. Então, quando você não tem lideranças que conseguem sustentar esses grupos partidários, né, de longo prazo, ou não tem renovações, é o caso do PSDB, que a gente teve presidente aí por 2 vezes, né? É um partido relevante, mas hoje não consegue ter o protagonismo, né, que outros partidos têm. A ausência dessas lideranças fez com que, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguisse ocupar esse espaço e angariar uma parte considerável do eleitorado, né, que votava ali, né, no PSDB. Então, a gente tem essa rotatividade e influencia no sentido de que os temas das disputas se alteram, né? Quando a gente olha no longo prazo, já fiz esse exercício, o MDB é um partido que se consolidou como uma força majoritária ao longo do tempo dentro do Estado, né? E o PSDB deu lugar hoje ao PP, né, de Arthur Lira. Então, a gente teve essa alteração nessas lideranças. Porque se a gente pensar quais são as lideranças assim, né, que tem esse protagonismo, né, que seriam os herdeiros, né, de Teutônio, né? Poderia ter sido o Rodrigo, mas também foi por um outro caminho. Pedro Vilela, deputado federal, ex-deputado federal. Exatamente, mas aí também tem isso, né? Se você também não tem grupos que te seguram, que te dão base e sustentação, você se fragiliza. Foi o que aconteceu aqui em Alagoas, e é dessa maneira que a gente vê essa mudança de força política desses partidos. Luciana Santana, na sua avaliação, no seu entendimento, qual será a grande discussão da disputa política, da batalha política aqui em Maceió? A gente, enquanto imprensa, tem uma temática que é fortíssima, que é o caso Braskem.
Você acredita que esse seja realmente o grande mote da discussão da disputa política de Maceió, ou outras temáticas como saúde, educação, ainda vai estar nessa rota aí de disputa entre essa polarização? A Braskem, com certeza, é o principal tema, né? Ele acaba startando outras questões que hoje são importantes de serem discutidas. Por exemplo, eu acho que não tem como a disputa eleitoral na capital não discutir mobilidade urbana. Sim, que é caótica, diga-se de passagem. Então, assim, alicerçada a isso, acho que educação, mobilidade urbana, educação e saúde vão ser os 3 temas e que tem um impacto até da própria questão da Braskem, que é uma mudança, né, estrutural, né, as pessoas tiveram que se realocadas de formas totalmente desorganizadas dentro da cidade e não encontrou ali uma estrutura necessária de suporte dada pelo poder municipal, né? Então a gente tem essas questões aí, né, que eu acho que vão ser o mote, vão ser ali, podem convencer parte do eleitorado, de repente, numa outra direção. Luciana Santana, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, principalmente agora nesse período da política partidária, né? Convidar, se ela estiver disponível, semanalmente, para fazer uma avaliação do cenário que está acontecendo em Maceió, dos principais municípios do estado, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada, João. Já agradeço antecipadamente. Contem aí, né, com minha colaboração. É isso, né? A gente vai começar agora, efetivamente, né, daqui a pouquinho começa aquele período ali, o start da campanha, que é onde eu acho que o eleitorado precisa estar atento, estar acompanhando, né, para poder realmente se posicionar, né, não deixar isso para a última hora, né? O eleitor, ele precisa participar desse processo, né? Então, a gente vai ter muita coisa para discutir aqui ao longo desse período. Serão 45 dias corridos, rápido, assim, vai ser rápido, intensos, né? Então, a gente vai estar acompanhando e trazendo, assim, né, as análises para vocês. Obrigada. A gente que agradece mais uma vez, Luciana Santana, cientista política, agradece aqui as minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Robson nas redes sociais, o Claudio Stone na técnica e o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.